E eis que surge a primeira contabilidade gratuita. É isso mesmo que você ouviu, contabilidade gratuita. To be Contab. Peraí, Anderson, como é que isso vai afetar o meu negócio? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes de mais nada, duas coisas importantes que você não pode esquecer. Se você não deixar o seu like, o YouTube não entende que esse vídeo é relevante. E se você não comentar, ele também vai achar que não é tão relevante assim. Então eu quero ver sua opinião sobre aquilo que eu falei no vídeo e como isso pode ajudar você a ter resultados na contabilidade, tá bom? Vamos lá? Vamos entender um pouco, né, qual é o objetivo dessa contabilidade, o que é que ela está se propondo em relação ao mercado e o que isso pode afetar o meu e o seu negócio. Primeiramente, né, primeira contabilidade grátis do Brasil. Somos uma startup do setor contábil que presta serviço de contabilidade com foco em gerenciamento de empresas e microempresas e prestação de serviços, possibilitando a adesão de diversos planos que se adaptam à sua empresa, inclusive incrivelmente de forma grátis. No vídeo deles, inclusive, eles fazem uma provocação, né, dizendo que você não precisa pagar pela contabilidade. E que tal parar de pagar aqueles valores para a sua contabilidade atual, que já está meio ultrapassada? E vem para a To be Contab, a primeira contabilidade grátis da história. O serviço é prestado para empresas que têm até 2 notas fiscais, prestadores de serviço e que têm o faturamento de até R$25 mil de forma gratuita. Bem, o que isso pode implicar em relação ao seu trabalho? A primeira coisa que a gente precisa entender que a gratuidade ela é existente em muitos serviços que são serviços de recorrência. A gente, por exemplo, tem a gratuidade no próprio YouTube, que é um serviço que vocês estão tendo aqui, que é ter acesso a essa informação e você não precisa pagar por ela. Agora você pode optar por pagar pelo YouTube Premium. Qual é a contrapartida? Você não vai ter os anúncios que você tem antes e durante os vídeos. Ou seja, existe um preço a ser pago para você poder, por exemplo, não ter que arcar com aquilo que você teria com a gratuidade. Outro exemplo, o próprio Spotify. Também você tem ali o serviço gratuito e você tem o serviço pago. E aí, obviamente, você tem vantagens entre um serviço e outro para justificar o valor a ser pago pela adesão. Isso se aplica a muitos serviços, até um serviço como o Tinder, que é um serviço, por exemplo, para a pessoa poder encontrar o seu par perfeito, não sei. Mas enfim, existe também o serviço pago e o serviço não pago dentro de uma plataforma como o Tinder. A pergunta que eu faço para você é, como é que se justifica, por exemplo, uma empresa contábil não cobrar pelo serviço? Aí a gente precisa entender qual é o modelo de negócio deles. Só que antes de falar sobre isso, eu quero fazer um adendo importante aqui. Eu não vou entrar no mérito em relação a CFC, CRC, whatever, tá bom? Porque isso não cabe a mim. E não adianta também você ficar reclamando aqui, porque o CRC não faz nada, porque, cara, eu não sou do CRC, então me desculpe, tá bom? Vamos pensar do ponto de vista estratégico em relação a isso. E aí você precisa entender que nós temos primeiro uma situação, porque ela se denomina como uma startup. Nem o CNPJ está lá, então eu não consegui levantar mais informações para entender um pouco mais sobre a questão, por exemplo, de investimento e tudo mais. Mas uma empresa startup, numa fase inicial, o que ela precisa? Ela precisa crescer a base de usuários. E para crescer a base de usuários, ela é muito mais agressiva. E aí, nesse caso, ela está sendo gratuita por crescer base de usuário. Por quê? Porque uma base de usuário ativa possibilita, por exemplo, que ela consiga vender outros serviços. Então, pensando sobre o ponto de vista de vender outros serviços para uma base de usuário. Hoje nós temos um conceito de ecossistema dentro de uma empresa contábil. Dentro do mercado contábil. Esse conceito de ecossistema é onde você tem serviços relacionados à contabilidade que podem ser contratados pela empresa contábil. Então, por exemplo, uma marca como a Taxo hoje ela oferece vários serviços complementares à nossa base de clientes. E nós recebemos uma remuneração direta ou indireta por esses serviços. E aí, à medida que o cliente ele vai subindo dentro da jornada, ele vai acrescentando mais serviços e, consequentemente, vai aumentando o ticket médio deles. A diferença aqui é que eles estão ofertando um serviço gratuito, atraindo, assim, uma base de clientes ativa, e aí essa base de clientes pode comprar um seguro de vida, um plano de saúde, pode comprar marcas e patentes, pode comprar muita coisa. E aí ela tem essa primeira opção de monetizar de forma indireta em relação à prestação de serviço. Segundo aspecto, uma empresa startup, ela vai receber um investimento, vai receber um aporte, quer seja inicial ou fases diferentes de aporte. Normalmente você começa com um aporte anjo e aí você vai ali subindo esse aporte. Normalmente o anjo é um valor bem pequeno para iniciar, para começar o trabalho, e aí ela depois entra numa fase de desenvolvimento do produto em si, que é a própria plataforma nesse caso, e aí consequentemente ela precisa de mais dinheiro, depois ela precisa de mais dinheiro conforme ela vai
crescendo a sua base. Só que quando ela recebe um aporte, ela pode se dar ao luxo de não se preocupar com a geração de caixa durante um determinado período, que a gente chama de tempo de pista. Quando ela vai ter ali a sua queima de caixa mensal e o dinheiro vai acabar. Normalmente esse ciclo ele dura de 12 a 18 meses, que é normalmente o que as empresas elas se preparam para os próximos aportes. Então, o que pode acontecer nesse caso é, se eu recebi, e eu nem sei se ela recebeu, mas pela lógica recebeu, se eu recebi um aporte de absolutamente, vamos colocar 5 milhões de reais para começar um novo projeto, e aí consequentemente eu vou gastar parte desse dinheiro para desenvolvimento de produto, vou atendendo os clientes iniciais, eles não me pagam nada, mas eu tenho suporte financeiro por um determinado período, lembra aquele tempo de pista? Sem o dinheiro acabar. E aí, com uma base de clientes, eu posso usar isso como parte de um processo para enfatizar minha tese de crescimento, para poder buscar um novo aporte. E, consequentemente, eu vou criando isso dentro do meu negócio e vou valorizando o meu negócio. Por quê? Porque base de clientes compradores, ela torna o negócio muito mais rentável sob o ponto de vista de equity, que é o valor que esse negócio pode valer em caso, por exemplo, de uma venda. Então, uma empresa que tem uma base de clientes, ela tem um poder, essa é a verdade. Como acontece, por exemplo, com as redes sociais. Quanto mais usuários nós temos uma rede social, tanto mais possibilidades as empresas elas têm de monetizar de forma indireta aqueles usuários que não pagam nada para estarem lá, tá bom? E aí, essa pode ser uma estratégia também da To-Be Contábil. Agora, o que a gente precisa pensar? O que isso afeta no seu negócio e quais são as fragilidades desse modelo de negócio? Primeiramente, falando sobre as fragilidades, depois eu falo sobre o que isso afeta no seu negócio. Fica aí no vídeo. Aliás, você já deixou seu comentário? Deixe seu comentário, isso é importante para mim. Vamos lá. Primeiramente, em relação às fragilidades. Se cobrar pouco ou não cobrar nada fosse a melhor forma de você dominar o mercado, a gente pode voltar um pouco ao tempo e pensar na Contabilizei, que iniciou cobrando menos de R$50 pelo serviço contábil, aonde as empresas até então de contabilidade estavam cobrando até um salário mínimo pelo mesmo serviço, mas ela não dominou o mercado. Senão, a minha empresa não estaria aqui, talvez a sua também não. O que acontece é que não é a gratuidade ou o valor baixo que vai ser o fator de maior relevância para o sucesso de uma empresa contábil. Aliás, eles tiveram que, na decorrência da jornada deles, ainda falando da Contabilizei, mudar diferentes estratégias para que eles pudessem continuar no mercado. Porque se fosse com a mesma estratégia, eles não conseguiram rampar uma velocidade tão acentuada para poder justificar. E aí começaram a abrir novos serviços e tudo mais, ainda que eles tenham milhares e milhares de clientes na base e tenham crescido de forma absurda. Mas a gente sabe que não tem como você ter uma dominância de uma marca ou de pequenas marcas no mercado que é gigantesco, que são o mercado de CNPJs no Brasil. Esse é um mercado gigantesco e você não tem a dominância de uma marca ou de um grupo de marcas sobre todo o mercado. Ou seja, o mercado está muito fatiado ainda em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, isso, no primeiro momento, ele não deve te gerar uma preocupação direta. Meu Deus do céu, agora o meu cliente vai embora para a contabilidade gratuita. Se ele não for embora para a Contabilizei, cara, ele não vai embora para a contabilidade gratuita. Vamos ser bem sinceros. Segundo aspecto, quando você pensa no processo de gratuidade, e aí, para fazer sentido isso, você precisa ofertar uma plataforma de autosserviço, senão não faz sentido. Eles oferecem, por exemplo, até emissão de nota fiscal. Só que quando você pensa nisso, você precisa considerar que existe um custo de suporte a esse cliente, que sempre vai existir. E se você pegar, por mais que você escale o serviço de contabilidade hoje, como nós escalamos aqui na Tactus, mesmo assim eu preciso ter pessoas e mais pessoas e mais pessoas para dar suporte ao nosso cliente, entendeu? Mesmo não usando uma plataforma, mas usando muita tecnologia no back-office para poder atender aquilo que nós precisamos. Por quê? O cliente precisa de suporte. E eu posso tirar com base na minha própria experiência. Então, por exemplo, para mim, contabilidade, tranquilo. Agora, qualquer outro serviço complementar que eu vou usar, inclusive uma Netflix, eu às vezes fico um pouco confuso com algo que é extremamente simples, como escolher um filme. Por quê? Porque é muita opção, tem que procurar e tem uma série de coisas. Agora, imagina o cara fazendo a própria contabilidade. Cara, ele não faz direito. Vamos ser bem sinceros. Ele precisa de suporte. E aí, consequentemente, para ele poder ter acesso àquilo que ele precisa, ele vai pagar por isso. Ou ele vai optar para ficar irregular, ou ele vai optar
optar para pagar por um serviço para ter um suporte, para ter um nível maior de entrega. E aí começa a ter o valor a ser cobrado de fato. Então, não dá para nós imaginarmos que vai ter um autosserviço pura e simplesmente, porque isso na prática não acontece. Segundo aspecto também, todo negócio ele vai precisar ter a monetização em algum momento. Então, no primeiro momento você pode trabalhar com queima de caixa, ou seja, a receita gerada, ainda que seja uma receita muito mínima nesse modelo deles, mas vai gerar algum tipo de receita, ela não é suficiente para poder atingir o ponto de equilíbrio. Então, ou seja, começa a queimar caixa. Aí você começa a queimar caixa, queimar caixa, queimar caixa. Tá, mas você não vai ficar queimando caixa de eterno. Você vai ter que defender a sua tese para você buscar novos investimentos e, consequentemente, em algum momento você vai ter que atingir o ponto de equilíbrio. Agora, nesse momento, tem se falado muito sobre queimar caixa nas empresas e startups. Inclusive, existem estudos que estão falando que existe uma nova forma de ver as coisas, onde você está privilegiando você ter um negócio que tenha mais eficiência operacional do que um negócio que cresce de forma acentuada, mas que queima o dinheiro de forma muito rápida também. Esse conceito de equilíbrio ele tem ganhado cada vez mais dentro do modelo das startups. Ou seja, startups estão morrendo porque elas estão focadas somente em queimar caixa e depois acaba o dinheiro. E elas não conseguem um novo aporte e game over para elas. Então, o que você precisa considerar? É que esse modelo provavelmente não é um modelo sustentável no longo prazo. Consequentemente, você vai ter uma mudança de postura em relação a essa empresa, ou seja, a estratégia desse negócio pode ser uma estratégia que vai durar alguns meses, talvez pouco mais de um ano e tal, mas não necessariamente vai perdurar. Terceiro aspecto importante de fragilidade. O fato de você ter um serviço gratuito não te dá organicamente um engajamento suficiente para você criar uma base de clientes que seja uma base de clientes sólidas e crescente, sem que você gaste muito dinheiro para fazer tráfego, para fazer mídia, para você divulgar o seu serviço. Ou seja, mesmo sendo gratuito, não te garante que você vai ter toda a quantidade de clientes que você gostaria de ter. Por quê? Porque não é simples de você rampar o seu negócio, de você criar um processo de tração, que a gente chama, onde você vai crescendo o seu negócio. Cada vez mais, empresas contábeis estão gastando muito dinheiro com marketing para poder conseguir manter uma taxa de crescimento. Por exemplo, Tactus, o ano passado, nós performamos 903 novos clientes para nossa base, num ticket médio que para nós é um ticket médio interessante e muito maior do que é um ticket médio de uma empresa, por exemplo, uma Contabilizei da vida. E aí, consequentemente, esse ano nós estamos gastando mais para poder buscar, talvez, trazer um pouco mais do que nós trouxemos o ano passado. Ou seja, não é fácil continuar uma fase crescente numa empresa contábil. Então, o que você precisa entender é que, mesmo gratuito, você não vai crescer na velocidade toda que você precisaria crescer para poder justificar você construir uma base gigantesca de clientes. Esse conceito você precisa entender. Quer você cobre muito ou cobre nada, você vai precisar de dinheiro para poder fazer o seu negócio performar. Outro aspecto que é uma fragilidade. E aí pega a frase que eu falei no final do terceiro aspecto, que é, quer você cobre muito, quer você cobre pouco, nesse caso agora, se tiver alguma coisa errada, o cliente vai te responsabilizar. Olha só, o serviço de prestação de contabilidade é um serviço regulamentado. Como tal, existe uma regulamentação onde joga para o colo do contador a responsabilidade por uma série de coisas que acontecem numa empresa contábil. Cara, o cara vai bagunçar o negócio dele porque ele não sabe fazer o negócio certo, porque você ofereceu uma plataforma, ele vai fazer coisa errada, vai deixar de fazer, vai faltar orientação, whatever, e aí ele vai ter algum problema e sabe o que vai acontecer? Ele vai responsabilizar a empresa contábil por isso. Independente de ela cobrar ou não cobrar, gente. Isso é uma coisa que você precisa considerar como fato ao pensar no seu negócio. Esquece a To Be Contábil. Pensa no seu negócio. Você precisa considerar esse fato, que é um fato que não pode falhar. Então, por exemplo, nossa operação aqui, cara, a gente é muito competitivo. Só que, mesmo sendo competitivo, a gente precisa tomar um monte de cuidado para não fazer besteira. Porque se a gente fizer besteira, a gente vai ter problema. E aí, consequentemente, para você ter todos esses cuidados, você precisa ter muita gente envolvida para realmente viabilizar tudo isso. A diferença é que quando você tem processos, pessoas, ferramentas e sistemas muito bem alinhados, você tem uma experiência, um diferencial que te permite você escalar de uma forma mais rápida, com mais segurança. Ou seja, você minimiza o risco que você tem, porque você consegue mitigar esses riscos estrategicamente. Agora, numa empresa que está começando agora, que ainda não tem experiência, talvez até seja um pedaço de uma empresa que foi criada depois de uma outra empresa que já atende o mercado, isso acontece muito, uma empresa maior, resolve criar um serviço para MEI, resolve criar um serviço de contabilidade online, então ele cria o que a gente chama de spin-off, e depois spin-offa isso para o mercado, pode até ser isso, mas mesmo assim, mesmo com essa experiência, nós estamos falando de um jogo novo, onde você vai
com uma proposta, por exemplo, de gratuidade, tá bom? Então, essas são algumas fragilidades olhando para o negócio deles, tá certo? Lembrando que eu não tenho informações, sequer tenho um CNPJ na página deles, ou seja, eu tenho muito pouca informação, eu estou avaliando baseado na minha experiência e baseado na leitura que eu fiz inicialmente. Agora, o que você precisa considerar para o seu negócio? Isso é importante você pensar. Primeiro, se isso fosse acabar com o seu negócio ou com o meu, já teria acabado com o nosso negócio antes, quando surgiu as primeiras contabilidades online cobrando abaixo de R$50. Está mais do que provado no mercado que não é somente preço que envolve a prestação de serviço ou a opção de um cliente em relação à prestação de serviço. Existe uma série de aspectos comportamentais, existe uma série de aspectos que o cliente leva em consideração quando ele vai escolher o seu contador. Talvez uma empresa que está numa fase muito inicial, que fatura R$20 mil, R$15 mil, whatever, ele talvez olhe um pouco mais para isso, mas o cara que já está performando, a tendência dele é olhar para outros fatores. Por que eu vou limpar a minha casa se eu posso pagar para alguém limpar, enquanto eu estou ganhando dinheiro, enquanto eu estou curtindo a minha vida, enquanto eu estou fazendo coisas que me agregam muito mais valor do que eu economizar, sei lá, quanto custa para limpar a casa, não sei quanto a gente paga, mas enfim. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Não faz sentido, entendeu? Então eu vou pagar por esse serviço, assim como eu pago por um monte de outros serviços para não ter preocupação, para não me incomodar com determinadas coisas que para mim não faz sentido. E aí quando você olha a prestação de serviço contábil, quando você tem mesmo para mercados que são extremamente competitivos, como são mercados como esse que essa empresa está se propondo a atender, você ainda consegue apresentar diferenciais, só que precisa ficar claro na sua estratégia esses diferenciais de mercado. Senão você vai competir e vai perder. Então você precisa considerar o que você vai fazer em relação ao seu negócio. E aí a luz do marketing contábil te ajuda você a entender tudo isso, porque, cara, marketing contábil, ele te ensina sobre o comportamento do consumidor, né? Como é que você consegue influenciar através de aspectos estratégicos, considerando vários fatores, inclusive fatores que envolvem até mesmo o comportamento das pessoas, para você poder conseguir alavancar o seu negócio, para você conseguir fazer o seu negócio crescer, para você conseguir convencer o seu cliente. Então não é somente preço. Então o preço é um fator que pode ser relevante, mas não é somente preço. Você não toma decisões somente baseadas no preço, quando você vai comprar ou quando você vai contratar um serviço. E você precisa entender que não é diferente com o seu cliente. Agora, não dá para você não fazer nada em relação ao mercado como um todo, e não em relação a essa empresa, mas ao mercado como um todo. Outro aspecto também que você precisa considerar é como é que está o seu modelo de negócio alinhado estrategicamente para que você possa performar numa velocidade onde você consegue acrescentar mais clientes para sua base, de uma forma que você consegue, por exemplo, diminuir o seu custo de aquisição, de uma forma que você consegue, por exemplo, atender mais com menos, usando mais tecnologia, usando processos bem alinhados, estabelecendo um modelo claro de negócio, entendendo qual é o melhor modelo de negócio que mais se aplica ao seu mercado. Muito se fala sobre contabilidade consultiva, contabilidade online, contabilidade digital, whatever. Fala-se sobre contabilidade híbrida. Cara, tanta coisa que se fala, tantas nomenclaturas, mas a verdade é, você precisa entender qual é o seu modelo de negócio. E se o seu modelo de negócio é o modelo contabilidade XPTO, whatever, não tem problema nenhum. Você chama do jeito que você quiser, desde que você tenha um modelo de negócio que seja alinhado para o seu mercado. É isso que nós tivemos que descobrir na nossa empresa lá atrás e que fez total diferença, dentre outros aspectos, para que a gente pudesse ter resultados. E não vai ser diferente no seu negócio. Então você precisa entender isso. E não ficar olhando muito para o que está acontecendo em relação a isso, mas ao mesmo tempo não ignorar o que está acontecendo, entendeu? Ou seja, não ficar, cara, a To Be Contab, que é To Be é 2B Contab, né? To Be Contab. A To Be Contab agora lançou o serviço, o CRC, cara, esquece isso. Olha o que eles estão fazendo. Entenda que isso faz parte de um movimento estratégico de diferentes contabilidades, entenda que tudo isso não deve ser ignorado por você, mas não vai crescer um medo constante em relação ao mercado, porque esse medo constante vai te paralisar e você vai achar que seu negócio está acabando porque estão desmonetizando a contabilidade. Cara, cuidado. Não vai nessa linha de pensamento, porque isso vai atrapalhar você. Agora, entenda o que você precisa fazer pelo seu negócio a cada dia. Transformar o seu negócio todos os dias, o que você precisa fazer para você evoluir, esteja perto de quem está evoluindo, aprenda com quem está fazendo a coisa acontecer, porque isso vai fazer a grande diferença. Onde você pode buscar tantos insights, onde você pode buscar tanta informação. Além daqui no meu canal, acho que um lugar que você vai ter, assim, uma clareza do que está acontecendo, do que você pode fazer para o seu negócio só subir cada vez mais rápido, é no Marketing Contábil Summit, que é o maior evento de marketing contábil do Brasil, e lá a gente vai entregar ali um conteúdo diferenciado. Então, se eu puder te ajudar, eu espero continuar te ajudando por aqui, tanto no meu Instagram, ou a gente se vê no Marketing Contábil Summit. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar seu comentário aqui, tamo junto nessa e até o próximo vídeo.